Em Êxodo 21, 17, e o que maldizer do pai dele ou da mãe dele, com certeza será dado fim. Tá, esse maldizer aqui, nas traduções tradicionais, vocês vão ter amaldiçoar. Amaldiçoar, amaldiçoar, amaldiçoar. E por que que não é amaldiçoar? Porque a palavra amaldiçoar, ela tem uma definição muito diferente da maldizer. E como que eu sei que é maldizer e não amaldiçoar? Porque quando Paulo usa a palavra que é ligada a essa palavra no Novo Testamento, é simplesmente a palavra falar e a palavra mal juntas, que é falar mal. Então, amaldiçoar aqui dá para dizer que vai fazer algum tipo de feitiço, alguma coisa assim, tira do contexto, é simplesmente maldizer. Talvez seja algum tipo de maldição ou coisa assim, que a pessoa fale mal, sim, mas isso aí é além do contexto, tá? Então, amaldiçoar dá esse sentido, tipo, soar mal. Mas por conta de como essa palavra ficou popular na nossa cultura, ela não é mais a melhor palavra para se colocar aqui, tá? Talvez 100, 200 anos atrás tá bom, faria sentido, né, que maldizer de alguém é soar mal de alguém, é amaldiçoar. Faz sentido, mas no contexto que ela é usada hoje, isso mudou, tá? Aqui seria simplesmente um falar mal de, tá? E eu comentei no episódio anterior também, né, sobre este versículo, que vamos lembrar que Israel significa persistiu com o grande pastor. E para quem persiste com o grande pastor, o pai dele se torna o Salvador. O pai vira Deus para aqueles que estão persistindo com o grande pastor. Então, aqui a ligação ela é além do que está aqui por conta disso. Por exemplo, se eu só de eu pensar em maldizer do pai, né? Porque eu sou uma pessoa que de fato persiste com o grande pastor, eu fico na persistência de sempre estar com ele. Então, só de pensar nisso, aquele arrepio interno que eu comento, que é quando você faz algo muito errado, e aquilo já começa a me dar uma agonia. Então, ao meu ver, essa implicação aqui, quando você muda de viver uma carne para viver de viver a vida da carne para viver uma vida na inspiração espiritual, esse escopo muda, tá? E vamos lembrar aqui, né, que anteriormente, em um dos mandamentos, que na verdade são como se fossem mais apontamentos, né, instruções, tem lá, né, que está escrito na maioria das traduções, honrar pai e mãe, que eu falo que na verdade é avaliar pai e mãe. E se aos olhos se você faz uma avaliação ao ver do Salvador, do salvação, e é uma avaliação diante do salvação, do Salvador, mas deles, isso aqui tem uma outra aplicação também. Lembrando que tudo isso, sim, é importante lidar num escopo de oração. Porque muitas vezes as pessoas pegam um trecho e se apegam àquele trecho ao invés de ao contexto todo da própria história e do que a Bíblia quer dizer e leva no sentido oposto. E isso acontece muito, tá? Eu vou listar alguns casos aqui mais adiante onde isso é bem explícito. Como, ó, eu vou dar um exemplo aqui, né? O Cristo fala, quem não deixar mãe e pai não é digno de mim. Só que não é por isso que você, tá, eu li isso aqui, então agora eu tenho que abandonar minha família, porque senão Salvador, salvação não vai me aceitar. Não, você vai colocando em oração. Quando isso for para acontecer, de você se desligar, se desapegar deles, da forma que for, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu jeito. Não é ler o negócio ali, absolutismo, né? Esquece o que você viveu agora, esquece a história que você tem com eles, porque cada caso é um caso e todo caso envolve oração e busca da salvação com o coração. Ok, 18 agora?
E quando homens brigarem, e um homem bater no próximo dele, com pedra ou com punho, e ele não tiver fim, mas cair à cama, se ele levantar e andar lá fora sobre o apoio dele, então o que bateu vai estar isento, apenas vai dar pela pausa dele, e com certeza vai curar ele. Tá, isso aqui tem também uma implicação muito da. Isso aqui também tem um contexto muito que liga ao Novo Testamento. Mas para eu explicar isso aqui, eu não vou ter a clareza que eu gostaria de ter para explicar. Quem, quem fizer a recomendação que eu sempre dou de copiar à mão a palavra para realmente mastigar, quando você copiar isso aqui tudo, cogite o fato de que o Cristo apanhou, o fato de que a cruz é o apoio e como o abate dele leva ao descanso e à cura, tá? Então, é mais ou menos nisso. Eu não vou entrar muito nisso aqui. E quando um homem bater no escravo dele ou na escrava dele com a vara, e ele tiver fim debaixo da mão dele, com certeza vai ser vingado. Mas se ele ficar de pé por um dia ou dois, não vai ser vingado, porque ele é prata dele. Aqui também tem uma ligação muito forte à cruz, tá? Que eu não vou conseguir falar com clareza aqui. Mas para quem tiver, aqui também é. Lembra que o Cristo foi vendido por prata, né? E, por exemplo, vamos lembrar que vara e tronco é o que ocorre lá na cruz. E por conta da mão, que é a tradução do Cristo, nós temos esse fim da vida da carne. Então, para quem estiver copiando e quiser fazer uma reflexão bem legal aqui, é em cima disso também. E quando homens brigarem e baterem numa mulher grávida, e os filhos dela saírem, e não houver dano, ele com certeza vai ser multado, conforme o que o senhor da mulher colocar sobre ele. Aqui, aquilo que eu falo, aqui é aquela palavra Baal, que, ao meu ver, é senhor e não dono, porque o marido não é dono da mulher, ele é senhor dela, e a mulher é senhora dele. E ele vai dar conforme os árbitros. Árbitros aqui é diferente da palavra juízes. O que dá-se a entender é que são pessoas que são responsáveis por atribuir multas. É diferente das outras palavras que nós usamos para juiz ou para alguém que julga e executa. Essa aqui é uma terceira palavra que é semelhante à palavra juiz. Por isso que eu não coloquei juízes aqui, tá? Porque é de fato um termo diferente. Então, para não sobrecarregar tudo, sendo que são de fato palavras diferentes, eu coloco palavras diferentes, a menos que não tenha escapatória. Mas se houver dano, então você vai dar ser por ser. Ó, esse ser por ser, essa palavra é muito traduzida como a palavra alma. Aqui ela está como vida, mas tem lugares que eles traduzem essa palavra como alma. E às vezes e fica sem critério, porque às vezes eles usam essa mesma palavra como alma, às vezes colocam como vida. Ser se encaixa em todo lugar. Todo lugar que você vir a palavra alma ou a palavra vida nesse sentido, você consegue por ser. Então, ó, você vai dar ser por ser, né? O ser humano. Vida por vida, né? Que a vida é um ser. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, hematoma por hematoma. Tá, esse hematoma é no sentido de pancada, de como é aquilo, mas é a consequência da pancada e não a pancada em si, porque aí é outra palavra. Golpe, tá como golpe. Aqui, ó, golpe, na outra tá como contusão. Não, em uma das traduções está como golpe, mas golpe é o ato de fazer e contusão é a consequência. Isso é a consequência. Mas contusão também confunde-se porque nem toda contusão é através de uma batida, tá? Tem coisa que simplesmente você está fazendo exercício físico e você tem uma contusão. Então, também, falar golpe, golpe não é. Tem outra palavra para golpe. Então, nas que tem golpe aqui, hematoma é mais específico. E aqui, ó,
Aqui tem uma aplicação muito interessante. Por quê? Porque tem uma letra do hebraico, naquele proto-hebraico, daqueles símbolos, que é um olho. Tem uma que é um dente. Tem uma, aliás, são algumas que são mão. E tem uma que é para pé. Então, isso aqui, se você levar letra por letra, isso aqui tem uma mensagem por trás. Eu não fui atrás, porque o livro é muito grande. Então, se eu pescar letra por letra, sendo que eu ainda tenho muita palavra para fazer, eu não acabo nunca. Então, talvez na próxima vez que eu passe por aqui, eu faça esse letra por letra para ver o significado por trás do significado disso aqui. De fato, tem. De fato, é algo muito legal. Até porque mão é a palavra que eu traduzo Cristo, né? Então, Cristo por Cristo. Então, isso aqui também tem uma ligação aqui. O pé, o símbolo que é usado para pé, né, é uma letra que é específica só para pé, tem uma que é só para olho, tem uma que é só para dente. Então, isso aqui com certeza forma algo muito legal. Mas eu não, por enquanto, não quero dedicar tempo para brincar letra com letra. E quando um homem bater no olho do escravo dele ou no olho da escrava dele e arruinar ele, vai enviar ele para a liberdade pelo olho dele. E se ele derrubar o dente do escravo dele ou o dente da escrava dele, vai enviar ele para a liberdade pelo dente dele. Então, assim, vamos lembrar que a pessoa ela é vendida para ser escrava como como dívida, né? Se a pessoa tem uma dívida muito grande, ela se torna escravo da outra. E é assim como nós temos diante do Salvador, porque diante da vida dos nossos erros, nós temos que se tornar, né? Mas ele é um bom dono escravo, né? Para os escravos dele. É uma dinâmica diferente do que é um dono terrestre para um escravo terrestre. E aqui, ó, nós vemos que anteriormente, acho que no capítulo anterior até, nós vimos que é proibido furtar pessoas, né, para vender elas para a escravidão. Então, a lei proíbe sequestrar pessoas para vender a escravidão. E o que ela resguarda é tratar o seu escravo de uma forma boa. Que escravo? Né? Já que o de sequestrar e entregar, como foi feito na África, no Brasil, em outros países, aquilo é proibido diante da lei, né? Só é aceito se é uma questão de dívida que a pessoa tem com alguém para pagar, ela vira escravo. E o que a lei aqui nós vemos que ela resguarda é que você tem que tratar ele com dignidade, né? Não é porque ele é seu escravo, que ele é sua propriedade, que você pode fazer o que ele é, porque ele não deixa de ser uma pessoa. Então, para quem critica a Bíblia por conta da escravidão, não leu com atenção. Ela proíbe furtar uma pessoa para vender ela à escravidão. E ela resguarda a pessoa que é vendida à escravidão porque criou uma dívida. Ela dá dignidade a essa pessoa, sabendo que você não cria dívida à toa, você cria dívida porque você quer. É uma opção, né? E quando um boi chifrar um homem ou uma mulher e ele tiver fim, o boi com certeza vai ser apedrejado, e a carne dele não vai ser comida. E o senhor do boi vai estar isento. Mas se o boi chifrava desde ontem e desde antes de ontem, e foi avisado ao senhor dele, e ele não deu atenção a ele, e ele deu fim a um homem ou a uma mulher, o boi vai ser apedrejado e também ao senhor dele será dado fim. Então você é o senhor de algo, né? O dono de algo, aqui no caso é o senhor do boi, é responsável. Assim como, né, quem é dono de um escravo é responsável pelo escravo. Se for colocada sobre ele uma compensação, ele vai dar o resgate do ser dele, conforme tudo o que for colocado sobre ele. Ou se ele chifrar um filho, ou se chifrar uma filha, vai ser feito a ele conforme este juízo. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava,
ele vai dar ao dono deles 30 ciclos de prata, e o boi vai ser apedrejado. Novamente, isso aqui tem muita ligação também com como funciona o método de salvação. Porque por conta do alfabeto, da letrinha lá, do alfa, do aleph ser um boizinho, tem toda uma ligação de quando você toma, de quando você está isento dos erros. Isso aqui é muito extenso. Explicar isso aqui tudo, isso aqui dá para passar muito tempo explicando. E quando o homem abrir uma cisterna, ou quando o homem cavar uma cisterna e não cobrir ela, e cair lá um boi ou um jumento, o senhor da cisterna vai fazer completude. Vai fazer voltar prata ao senhor deles, e o que teve fim vai ser dele. Tá. A cisterna é um lugar onde é para se colocar água. Quando a cisterna está vazia, então esse aqui eu vou entrar a fundo, porque esse aqui é mais fácil clarificar. Esse aqui eu acho que eu consigo clarificar e explicar. Né? Quando nós vamos mais adiante, nós vemos que as pessoas, né, preenchem o coração com coisas que não são o, o Senhor, né, o dono, né, que é de fato o único que nos dá completude, que eu falo que é paz e amor, porque não é só a ausência de conflito, mas é você se sentir preenchido, né? Então, você, por exemplo, salvação é o dono de tudo e você é o senhor dessa cisterna, né? E você vai fazer completude. Então, e aqui, ó, e não cobrir ela, e cair lá um boi ou um jumento. Vamos lembrar que o grande boi é o Cristo. Então, aqui, olha o significado por trás do significado de uma lei que parece estar simplesmente lá. Tipo, tem lei que nós pensamos por que está aqui. Tem uma aplicação muito mais além do que é aparente, tá? Então, aqui, ó. Então, quando você abrir uma cisterna e não cobrir ela, e lá cair o boi, né, que o Cristo fala, eu sou o Aleph e o Tav, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Essa palavra Aleph, ela é um boi, ela é a cabeça de um boi, é praticamente a nossa letra A de ponta cabeça. É essa a letra Aleph no antigo, no proto-paleo-hebraico. E cair lá um boi e um jumento, o senhor da cisterna vai fazer completude. Então, aquela completude que você faz no coração, você sendo o senhor dessa cisterna que está no seu coração, lá cai o boi. Quando o boi cai lá, na sua cisterna, você vai fazer completude. Vai fazer voltar prata ao senhor deles. O Cristo é o que foi vendido pela prata. E o que teve fim vai ser dele, né? O Cristo que teve fim. O Cristo mesmo fala, eu sou o Aleph, né? O Alfa, e essa aqui é o fim. Essa daqui é a letrinha que é uma cruz. Então aqui quando ele fala, eu sou o começo e o fim, o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, né? Esse aqui é o boi, esse aqui é o Alfa, que ele fala no grego, e esse aqui é o Ômega, que ele fala no grego. Então o que teve fim vai ser dele. Vamos lembrar que essa palavra fim, ela é simplesmente uma cruz. Quando nós vamos lá no proto, no paleo-hebraico, lá atrás, muito, lá na época de Moisés, a letra disso é simplesmente uma cruz. E é interessante, porque quando Cristo é levantado e ele é colocado na cruz, ele está num, nessa letra, né? Ele é praticamente pendurado na última letra do alfabeto, que significa fim. Então, quando nós vemos que teve fim, está em todo o contexto da Bíblia, nós vemos lá a cruz, ela é muito. Dizem que em várias formas o Antigo Testamento aponta para a cruz. Eu digo que não tem como você contar quantas vezes o Antigo Testamento aponta para a cruz. Ao meu ver, é incontável. De tantas vezes, letra por letra. Olha esse sentido em cima desse sentido. O que tem por trás do que tem por trás do que tem por trás. Então, isso aqui ensina dessa dinâmica de como funciona aquilo, né? De quando você se sente o vazio e você busca a oração, você sendo o senhor da cisterna, você tem aquela completude, aquela paz no seu coração por conta da prata, da qual
o que teve fim, que é o Cristo, né? Que você devolve aquela prata para ele por conta do sangue dele e ele se torna seu, né? Então isso aqui é o que está por trás de uma lei que parece ser simplesmente uma regra olhando de fora assim, poxa, mas por que isso? Por que algo tão específico assim? Toda letra, toda palavra, nas, tra- nas traduções mais próximas do que é literalmente, elas vão aproximar a interpretação mais ainda do que é de fato, né? Esse teve fim aqui poderia ser foi morto. Em muitos lugares vai estar como foi morto, por exemplo, aqui, ó. Vou até verificar aqui, ó. Ó, o animal morto. A outra nem tem morto aqui. Vamos ver na outra. O boi apedrejado até a morte. Não. É o morto, morto. É. E ao colocar. Não, todos eles têm morto. Eu errei quando eu falei. Eu errei na minha. É. T4. É. Não, todos eles têm. Eu errei na minha observação delas. E. Mas isso. Quando usa-se a palavra morto aqui, nós perdemos esse fim, porque o Cristo fala, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, quando interpreta o que quis dizer, ao invés de levar mais para o lado literal, perde-se esse Aleph, Tav, Alfa, Ômega. E assim, se eu pudesse seguir mais ainda de uma forma literal, eu colocaria, mas ia ficar inteligível, não ia dar para entender muita coisa se eu colocasse. E eu talvez pescaria algumas coisas se eu colocasse de uma forma absurdamente literal. Mas aqui eu tenho que fazer um meio termo, porque senão perde-se completamente o sentido de quem quer procurar alguma informação. E quando o boi de um homem bater no boi do próximo dele, e ele tiver fim, então eles vão vender o boi vivo e vão dividir a prata dele. E também vão dividir o que teve fim. Ou se for conhecido que o boi chifrava desde ontem e desde antes de ontem, e o senhor dele não deu atenção a ele, com certeza vai fazer completude boi por boi. E o que teve fim vai ser dele.